Começando mais um teste de consumo urbano aqui no canal, e o carro da vez é o Volkswagen Polo Highline 2026. Vamos percorrer um trecho 100% de cidade, aquele padrão que vocês já conhecem aqui no canal. Dessa vez o carro está abastecido com etanol, a gente já fala melhor sobre motorização e conjunto mecânico. Start-stop vai ativado o tempo inteiro, não tem modo de condução, só o Sport, mas lógico que ele vai desativado. O ar-condicionado, esse sim, vai ligado o tempo inteiro e a gente sempre vai dirigindo de forma tranquila, justamente para não gastar muito combustível. Lá no final a gente compara então a nossa média com aquela do Inmetro. Começando aqui o nosso teste de consumo, o ar-condicionado já está ligado, vou ativar agora também o Start-Stop, e ele até desligou a motorização inclusive. Vou também resetar o trip longo prazo, tá? Eu deixei aqui no consumo instantâneo no painel para a gente ir monitorando a forma de dirigir. Lembrando que esse carro, ele não possui aqui modos de condução, ele só tem o Sport da transmissão, mas logicamente vai desativado. Acho que seria bem-vindo, tudo bem que é um hatch compacto, mas seria legal ter um modo de condução eco ou individual, quem sabe, né? Pessoal, vamos começar falando sobre conjunto mecânico, como a gente costuma fazer aqui no canal. Todas as versões do Polo, exceto aquelas aspiradas, né? Hoje elas são equipadas com motor 1.0 170 TSI, que é aquele turbo flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível, já bem conhecido da Volkswagen. Ele rende para nós uma potência máxima de 116 cavalos no etanol e 109 cavalos na gasolina. O torque é de 16,8 com ambos os combustíveis, mas a rotação em que ele está disponível muda de acordo com o combustível. Vou colocar os números corretamente aí na tela para vocês. Junto com esse motor, a gente tem associado a transmissão automática convencional, ou seja, com conversor de torque, de 6 velocidades. E a tração é lógico que é dianteira. Já pensou um Polo com tração nas 4 rodas? Seria, no mínimo, interessante. E ainda no assunto conjunto mecânico, eu quero aproveitar para falar um pouco justamente sobre o casamento entre essa transmissão e esse motor. Não acho exatamente ruim, mas considero que poderia ser melhor. Você percebe que esse câmbio às vezes ele se perde um pouco, não sobe em mim não, pelo amor de Deus. Olha o tamanho desse caminhão, bicho. Principalmente nas subidas, às vezes ele se perde no sentido de aumentar uma marcha e depois entender que o carro está um pouco pesado, né, que ele precisa de mais desempenho, e aí ele reduz de novo a marcha. Isso acontece também por conta da calibração do acelerador. Ele é bastante sensível. Então um toquinho a mais que você pisa, ele já entende que você quer reduzir a marcha e subir mais o giro. Ao mesmo tempo, quando você dá um pé fundo, o carro tem um delay muito grande no desempenho. A gente vai mostrar o desempenho em outros vídeos, logicamente, não nesse, né? Quero falar agora para vocês sobre essa pessoa me fechando. Meu Deus do céu, hein? Nem seta dá. Quero falar agora para vocês, o outro vai parar ali. Eita, o trânsito hoje tá difícil. Eu quero falar, vamos ver se agora eu consigo, sobre o peso do carro e também o preço. Nessa versão Highline, que é a mais completa hoje, já que não tem mais a GTS, infelizmente, são 1.154 quilos. Tá na média da categoria, tá? Não é um carro extremamente leve, nem extremamente pesado. Agora, o preço, esse não tá na média, ele tá um pouco acima. Nessa versão Highline, na linha 2026, custa R$ 136.990. É bastante coisa, né? Aí você adiciona a pintura, que custa 1.650, ele vai para ali quase 139 mil. É muita coisa. Na avaliação completa eu falo melhor se vale a pena ou não, e vou comparar, claro, com os concorrentes. Mas que é caro né? Não dá para negar. E olha, se você está assistindo esse vídeo até aqui, mas ainda não deixou o seu like, não hypou o conteúdo, por favor, né? É de graça, tanto o joinha quanto o hypar. Se você arrastar pro lado ali os comentários, você acha essa opção de hypar, tá? Completamente gratuito, ajuda muito o nosso canal, então conto com essa colaboração de vocês. Eu vou falar agora para vocês sobre o Start-Stop. Eu sempre dou uma pincelada nesse assunto, mas principalmente nesse carro eu preciso citar algumas coisas.
Esse é aquele recurso que desliga o motor em paradas rápidas, né? Ele desligou agora, para você, como vocês viram, né? Que eu parei totalmente o carro. Agora tem uma questão. Assim que o farol abrir, eu vou simular para vocês como se eu soltasse ligeiramente o pedal do freio. Não vou soltar completamente, tá? Vou só aliviar um pouco o pé. Sabe quando você dá aquela descansadinha? Ou seja, você pisa com uma intensidade um pouco menor, né? Com menos força. E ele acaba ligando o motor só nessa pequena aliviada do pedal do freio. Ó, vou aliviar só um pouquinho, ó, já ligou. Agora sim soltei completamente, ó. Então, se você quiser que ele mantenha o motor desligado pelo sistema Start-Stop, você tem que ficar pisando forte no freio até o semáforo abrir. Qualquer pequena aliviada ele vai ligar de novo o motor. Então eu achei irritante, por mais que eu não costume me incomodar com o funcionamento do Start-Stop na maioria dos carros. E tem uma outra questão sobre o Start-Stop. Primeiro, tem gente que acha que não economiza combustível, mas faz diferença. A questão é que não é uma diferença absurda, mas ela existe. Você está parado no semáforo com o motor ligado, o carro está gastando combustível, seja etanol, gasolina, diesel e etc. Agora, se você está com o motor desligado nesse tempo, ele está economizando, está deixando de gastar. Agora, cada parada que você faz, você reduz a velocidade e depois você tem que acelerar novamente. Por isso que não tem milagre, né? Quanto mais semáforos você pegar, pior vai ser o consumo, mesmo com o Start-Stop. O Start-Stop ele ajuda a reduzir esse aumento no consumo, mas ele ainda existe. Agora, uma outra questão é que aqui no Polo eu percebi que o Start-Stop mantém o motor desativado por bastante tempo. Na maioria dos carros, quando você está usando o ar-condicionado, depois de um tempo ele entende que começa a esquentar aqui dentro e acaba ligando o motor então para ligar novamente o compressor do ar. Aqui no Polo, aparentemente, isso não acontece. Se eu ficar bastante tempo aqui no semáforo, ele vai manter o Start-Stop desativado durante todo esse tempo. Por um lado é bom que ajuda a economizar mais, por outro lado esquenta bastante aqui o interior em climas quentes como hoje. Eu quero falar também sobre outro ponto muito importante, que é aquela variação que nós temos a cada teste. Ela não é muito grande porque a gente segue um padrãozinho. A gente sempre faz no mesmo trecho, condições de trânsito parecidas, né? Se tiver muito trânsito a gente repete o teste, o clima a gente não consegue mudar, né? E as condições de semáforo a gente não consegue comandar também, então acaba tendo um pouco de variação sim. A gente já testou cerca de 90 carros aqui no canal, não dá para testar todos no mesmo dia, e se eu repetir esse trecho agora, voltar lá onde eu comecei e fazer de novo, provavelmente vai dar uma média um pouquinho diferente. Não muito, mas dá um pouco de diferença. Vocês viram, por exemplo, tem carro que fechou a gente e a gente teve que frear. Você teve que frear, depois você acelera para voltar para a velocidade que você estava antes. Também tem a questão de, às vezes, alguém parar na sua frente para entrar numa garagem. Aí a mesma coisa, você tem que frear, depois acelerar. Mas a gente faz todo esse padrão para aproximar o máximo possível esses testes de consumo. Estamos chegando aqui no final do nosso trecho. Vou parar ali no nosso ponto de sempre para a gente conferir então qual foi o resultado de consumo. Vamos fazer aquela curvinha mais aberta para a gente parar ali próximo à guia. O carro não tem câmera 360, né? Então vai no olhômetro aqui com cuidado para não ralar as rodas. Parei aqui, puxei o freio de mão, ele já até desligou o motor, mas quando eu troco a posição do câmbio ele liga de novo. Agora eu desliguei manualmente e vamos ver então qual foi o resultado de consumo. Vamos lá, ligando aqui o painel de 10,25 polegadas. Às vezes ele faz uma animação, mas é só quando quer, viu? Difícil reproduzir. Foram aproximadamente 10 km rodados. Por que eu digo aproximadamente? Porque esse painel só mostra quilômetros cheios, ele não mostra os metros. Tem um trip separado ali embaixo que mostra os metros, mas eu esqueci de olhar assim que a gente saiu. O que a gente resetou então, ele mostra 10. Pode ter sido 10.1, 10.2, 10.8, 10.9, mas provavelmente é um 10 baixo, digamos assim, porque a maioria dos carros fazem 10, 10,2, no máximo 10,3. Outra consideração, quando você liga a chave do carro, mesmo com o motor desligado, ele fica contando o tempo e mudando a velocidade média. Faz sentido? Não, não faz, mas as montadoras insistem nisso. Por conta disso, ele já mudou aqui um pouco os dados, mas eu anotei assim que a gente chegou. Foram, na verdade, 24 km por hora de velocidade média e 25 minutos de trajeto. É realmente a média que a gente sempre faz aqui no canal. O consumo em si, 9,3 km por litro, enquanto o Inmetro diz pra gente
8,8 com etanol na cidade, e o nosso trecho inclui o ar ligado. Vocês viram que mesmo assim conseguimos uma média melhor do que aquela informada pelo Inmetro. Antes de eu falar o que eu acho sobre essa média, eu quero citar que além de você poder ver aqui os trips na central multimídia, esse carro tem a VW Play conectada, né? Então você pode baixar aplicativos como Waze, Spotify, Stapar e vários outros, pode até jogar o jogo da cobrinha, mas o mais legal é esse Abasteça Consciente. Quando você começa aqui, ó, você pode selecionar o seu tipo de uso e aí você coloca o valor que você paga aqui na gasolina e no etanol. E aí, com base no consumo do carro, ele vai te indicar o preço por quilômetro, mostrar qual compensa mais e também o que emite menos poluente. Não para por aí, porque você tem também aqui as conquistas, então ele te mostra na última viagem o quanto você economizou de CO2 usando o etanol, né? E também o quanto você economizou desde que você comprou o carro, né? Desde 16 de janeiro de 25 ali, como vocês podem ver. Acabou aí? Ainda não, porque o mais legal é isso, ó. Ele está mostrando ali que o tanque está 100% de etanol. Vocês estão vendo que ele nem entrou na reserva ainda. Ou seja, ele mostra que do combustível que está no tanque, 100% é etanol. Ele não quer dizer que o tanque está cheio. Então, se você colocar gasolina em algum posto de qualidade duvidosa e aparecer aqui, sei lá, 30, 40, 50% de etanol, significa que o posto está te roubando. Então isso é muito legal, acho que todo carro deveria ter, e é muito bom que mesmo no Polo, que é o de entrada da Volkswagen, você já tenha essa função. Mas e aí, o que eu achei dessa média de consumo? Sinceramente, por estar no etanol, gostei muito. A maior parte dos carros que a gente testa é abastecida com gasolina. Porém, a gente já testou alguns com etanol e para efeito de comparação, eu cito o próprio Volkswagen Virtus na versão TSI manual, mesmo motor, só que muda o câmbio, que fez nesse mesmo trecho 9,7 km por litro. Um pouco melhor ainda do que o Polo, mas esse aqui é automático, né? Então um ótimo consumo. O Virtus foi o mais econômico até então. O segundo lugar fica com o Nissan Kicks Exclusive 1.6 CVT 2024, tá? Que ele fez 7,6 km por litro, uma boa diferença. A gente pode citar também até um Taos Highline 1.4 Turbo, que fez 7,5, também no etanol. E vou citar também um Versa Exclusive. Na linha 2026, lembrando, motor 1.6 aspirado e câmbio CVT, ele fez 6,9 por litro. Então os 9,3 com etanol aqui no Polo, eu realmente acho um consumo muito bom por ser urbano e com esse tipo de combustível. Sério que você vai sair desse vídeo sem deixar o like? Sem hypar o conteúdo? Por favor, né? É de graça, é só você arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita e ajuda muito o nosso canal. E é claro, né, também se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.